Olá, amigo ou amiga. É para mim um prazer estar perante ti para esta série de pequenos estudos que nos mostram um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. No nosso estudo anterior, vimos as evidências da inspiração bíblica, quer através do seu próprio texto, quer através de evidências exteriores. Neste estudo nós iremos ver como se originou o mal que tanto faz sofrer a nossa humanidade. Para melhor podermos compreender como tudo começou, temos de olhar para o modo como o nosso Deus, como o nosso mundo, saiu das mãos de Deus no momento da criação. O autor de Gênesis, Moisés, diz no capítulo 1 e no verso 31: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto." Mas, dirás tu, se tudo era muito bom conforme nós lemos, por que há tanta maldade e tanto sofrimento à nossa volta? Isaías, no capítulo 24 e no verso 5, dá-nos a resposta. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. E Isaías diz que a culpa do mal que está ao nosso redor e que muitas vezes nos acaba afetando pessoalmente é dos moradores da terra. E quem são os moradores da terra? Será que são aquelas pessoas que moram em países distantes? Será que são os nossos vizinhos? Sim, são eles. Sou eu também e tu também. Porque nós transgredimos as leis, tanto as leis naturais quanto as leis de Deus. Vejamos agora o nome que a Bíblia dá à transgressão dessas leis de Deus nas palavras de João na sua primeira carta, no capítulo 3 e no verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Palavra estranha esta palavra iniquidade. Mas vê agora como é que esta palavra foi traduzida noutras versões. A tradução Bíblia para Todos traduz-la assim, uma tradução mais moderna. Todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. Como vês, a palavra iniquidade significa desobediência à lei de Deus. Deus, como vimos, criou tudo muito bom. Deus criou leis que regem a natureza. O teu organismo é um símbolo disso. Deus deu princípios racionais que deviam reger a vida dos seres humanos em sociedade, a que chamamos a lei de Deus ou a lei dos 10 mandamentos. No entanto, há alguém interessado no contrário. João, mais à frente, nessa mesma carta, no capítulo 13 e no verso 8, diz: "Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio." Aqui temos: Deus quer o bem da humanidade e o diabo quer o mal da humanidade. E esse mal é gerado pela transgressão da lei de Deus. Interessante ou não, é que esse ser nem sempre foi assim. Ezequiel diz que ele era completamente diferente. Vejamos o que diz o capítulo 28, os versos 14 e 15. Diz no verso 14: "Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus e estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas." E depois no verso 15: "Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti." Ezequiel diz que perfeito eras até que se achou iniquidade, até que se achou transgressão da lei em ti. Vamos ver então que pecado foi esse que foi achado nele. Isaías, no capítulo 14, nos versos 13 e 14, dá-nos a resposta. "Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte." Depois no verso 14: "Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." O profeta Ezequiel reforça esta informação dada por Isaías com o que aconteceu como resultado disso. Vejamos agora o capítulo 28, verso 17 de Ezequiel. Diz: "E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti." Podemos então dizer que o pecado de Lúcifer foi o egoísmo, a ambição, a inveja, tudo isto desmedido. Se reparaste no texto que lemos de João, ele falava no diabo. Por outro lado, eu disse Lúcifer. Vamos ver que outros nomes a Bíblia dá a ele.
Vamos voltar ao livro de Isaías, no mesmo capítulo e agora no verso 12. E diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Desta expressão, estrela da manhã, deriva a palavra Lúcifer, que significa anjo de luz. Mas João, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, dá-lhe outros nomes. No capítulo 12 e no verso 9, ele diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vemos então que ele é chamado de dragão, ou seja, o originador e a base de todas as religiões apóstatas. Ele é chamado de serpente em referência ao seu disfarce quando recorreu à serpente para enganar Eva no Jardim do Éden. É chamado de Satanás, que significa adversário, e é ainda chamado de diabo, que, como vimos, significa pai da mentira. Como vimos, o pecado começou com a rebelião de Satanás. Vejamos agora como foi que ele chegou ao planeta Terra. Como já vimos, quando Deus terminou a criação, incluindo o ser humano, tudo era muito bom. Eclesiastes, Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 29, complementa esta afirmação, dizendo: vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Ou seja, quando o ser humano saiu das mãos de Deus, ele era perfeito, ele era reto. Mas algo fora do normal aconteceu. Vamos ver o que foi. Deus, ao colocar o ser humano no Jardim do Éden, tinha deixado uma instrução muito clara. Vejamos os versos 16 e 17 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No verso 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vê agora o que aconteceu algum tempo mais tarde. Vamos ao capítulo 3, nos versos 1 a 6. É um texto um tanto ou quanto longo, mas ajuda-nos a compreender claramente o que aconteceu ali naquele dia. Verso 1, ora a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. No verso 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. No verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. No verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deus tinha sido claro. Satanás, a serpente, distorce as palavras de Deus, gerando no ser humano algo semelhante àquilo que ele próprio desejava e que levou o ser humano a pecar. Sereis como Deus. Vejamos agora algumas das consequências dessa desobediência, desse pecado original. Gênesis, no capítulo 18, nos versos 18 e 19 do capítulo 3, diz: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Paulo complementa esta parte final do texto, quando escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Infelizmente, Satanás continua em ação hoje em dia. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 8, tem esta afirmação fantástica: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sim, ele continua a sua obra de engano e quer arrastar o maior número com ele para a sua destruição. É isso que João, com uma nota de esperança, nos diz no capítulo 12 e no verso 12 do livro de Apocalipse. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais.
Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que será destruído e quer que o maior número possível de pessoas seja destruída com ele. Será que existe solução? Podes tu perguntar. Vê o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, prezado amigo, prezada amiga. É através de Jesus que nos é garantida a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Deus, conforme vimos, fez o homem perfeito. A transgressão da lei de Deus torna o homem escravo de Satanás. Desde esse momento, ele, motivado pelo seu orgulho, pela sua inveja, luta para manter o homem debaixo do seu domínio. Da sua parte, Deus, movido pelo seu infinito amor, convida cada pecador a aceitar o seu poder para se livrar do maligno. Deus convida-me a mim, convida-te a ti a aceitar a sua vontade, pois ela é o melhor para cada ser humano. Aceita a vontade de Deus, aceita a lei de Deus, obedece à vontade de Deus e livra-te deste poder terrível que é o poder de Satanás, que é o poder do pecado. Já sabes, se quiseres uma cópia deste estudo, ou se quiseres mais algum esclarecimento sobre aquilo que nós aqui apresentámos hoje, manda-nos um e-mail para o endereço que aparece aí no ecrã e com todo o gosto nós enviar-te-emos todo esse material. E até, se precisares, se não quiseres, porque é bem utilizada neste estudo, uma cópia desta versão da Bíblia, a versão João Ferreira de Almeida. Um abraço e até ao próximo estudo.